Vamos lá. Gente, o último capítulo, então, do Brincar é Realidade. Vamos lá. Fazer o compartilhamento. Estão vendo aí? Capítulo 11. Maravilha. Então, conceitos atuais do desenvolvimento adolescente e suas implicações para a educação em nível superior. Observações preliminares. Minha abordagem em relação a esse tema amplo tem origem na área da minha experiência especial. Os comentários que farei devem ser compreendidos sob a ótica da atitude psicoterapêutica. Naturalmente, na qualidade de psicoterapeuta, costumo pensar em fatores como o desenvolvimento emocional do indivíduo, o papel da mãe e dos pais, a família como desenvolvimento natural em termos das necessidades da infância, o papel da escola e de outros grupos sociais como extensão da ideia de família e como alívio em relação aos padrões estabelecidos pela família, o papel especial da família em relação às necessidades dos adolescentes, a imaturidade do adolescente, a conquista gradativa da maturidade na vida do adolescente, a conquista individual de uma identificação com grupos sociais e com a sociedade, sem uma perda grande demais da espontaneidade pessoal. A estrutura da sociedade, entendida aqui como substantivo coletivo. Sociedade como entidade composta de unidades individuais, sejam elas maduras ou imaturas. As abstrações da política, da economia, da filosofia e da cultura, vistas como culminação dos processos naturais de crescimento. E o mundo como sobreposição de centenas de milhões de padrões individuais, todos imbricados. Então, a dinâmica é o processo de crescimento que é herdado por cada indivíduo. Pressupomos aqui um ambiente facilitador suficientemente bom, que é a condição sine qua non para o início do crescimento e do desenvolvimento individuais. Existem genes que determinam padrões e uma tendência hereditária para crescer e alcançar a maturidade. Entretanto, todo crescimento emocional ocorre em relação com a provisão ambiental que precisa ser suficientemente boa. É necessário destacar que a palavra perfeito não faz parte dessa definição. A perfeição é própria das máquinas e as imperfeições, características da adaptação humana às necessidades, são uma qualidade fundamental de um ambiente facilitador. Logo, claro, né, a gente já está habituado com essa ideia de um ambiente suficientemente bom, portanto, não combina com a teoria do Winnicott essa história de algo que seja perfeito. A mãe perfeita não é uma mãe boa, né? E a gente quer uma mãe suficientemente boa, um analista suficientemente bom, né? Então, vocês perceberam aqui nessas características que ele vai falando, como é importante, ele dá uma importância grande, não é, ao ambiente ao qual esse sujeito vai precisar, de certa forma, se adaptar. Mas ele fala se adaptar sem perder muito da sua autenticidade, não é? Então, é essa a nossa, é essa a nossa tentativa aqui. Ou seja, como fazer para que um ambiente seja absorvido, não é? Para que a gente, de certa forma, saiba jogar, saiba brincar com o ambiente sem perder a nossa autenticidade, tá? Então, um traço fundamental em tudo isso é a ideia de dependência individual, sendo a dependência inicialmente quase absoluta, transformando-se de maneira gradativa e ordenada em uma dependência relativa, voltada para a independência. A independência jamais se torna absoluta e o indivíduo visto como unidade autônoma nunca é verdadeiramente independente do ambiente. Embora existam na maturidade maneiras pelas quais ele pode se sentir livre, desde que promova a felicidade, a sensação de possuir uma
e identidade pessoal. Por meio das identificações cruzadas, a linha nítida que divide o eu e o não eu fica borrada. Tudo que fiz até o momento foi enumerar as diversas seções de uma enciclopédia da sociedade humana. Vai lendo, Lilian. Tudo que fiz até o momento foi enumerar as diversas seções de uma enciclopédia da sociedade humana nos termos da eterna ebulição na superfície do caldeirão do crescimento humano, visto coletivamente e reconhecido como dinâmico. Consigo abordar aqui uma parcela limitada e, assim, é importante expor o que tenho a dizer diante do vasto pano de fundo da humanidade, que pode ser vista de muitas maneiras diferentes e observada olhando dos dois lados do telescópio. Bom, até aqui, gente, não é? A gente já visitou essas ideias várias vezes durante essa nossa leitura, portanto, não pensei em fazer nenhum comentário, mas se vocês quiserem, fiquem à vontade, né? Só abram o microfone, levantem a mão, fiquem à vontade de fazer como vocês preferirem, tá? Se não fizerem, daí eu continuo a leitura para a gente ir adiantando e chegarmos então em partes assim mais novas para nós, ok? Então, doença ou saúde. A partir do momento em que deixo de falar amenidades e me torno mais específico, vejo-me obrigado a escolher isto e rejeitar aquilo. Um bom exemplo é o tema da doença psiquiátrica pessoal. A sociedade é composta de todos os seus membros individuais. A estrutura da sociedade é construída e mantida por seus membros psiquiatricamente saudáveis. Entretanto, ela também deve incluir aqueles que estão doentes, como os imaturos, em idade, os psicopáticos, produto final da deprivação, pessoas que, quando têm esperança, têm de levar a sociedade a reconhecer a realidade de sua deprivação, seja de um objeto bom, amado, seja de uma estrutura satisfatória com a qual se pode contar para resistir às dificuldades surgidas do movimento espontâneo. Os neuróticos, assombrado pela motivação inconsciente e pela ambivalência. Lembre-se, gente, a questão do neurótico sempre tem a ver com a questão da ambivalência, sempre, tá? Isso eu acho bastante importante a gente ressaltar, porque às vezes a gente não dá o devido valor a essa ideia da ambivalência. Portanto, a ambivalência nos neuróticos é aquilo que permite integrar em um mesmo objeto uma parte boa e uma parte ruim, tá? Uma parte boa e uma parte má. Isso estando presente no mesmo objeto é porque a gente consegue, então, lidar com isso de uma maneira ambivalente e a gente supera, então, questões neuróticas. A dificuldade em lidar com a ambivalência pode estar presente tanto nas psicoses quanto na neurose, mas a maneira com a qual essa ambivalência é maltratada na neurose é uma maneira específica, porque aí a gente está tratando de alguém que já consegue fazer essas integrações, mas alguns objetos não estão bem integrados, tá? Os de humor instável, oscilando entre o suicídio e alguma alternativa que pode levar às maiores realizações em termos de contribuição. Os esquizoides, cujo trabalho de toda a vida já está determinado, o estabelecimento de si mesmos, cada um como um indivíduo que tem senso de identidade e se sente real. Os esquizofrênicos, que ao menos nas fases da doença não se sentem reais e que, no melhor dos casos, só conquistam algo vivendo por procuração. Eu diria até, pessoal, o seguinte, a gente tem que pensar em várias maneiras as várias maneiras com as quais a gente lida com a realidade e o sentimento de sermos reais. A realidade, ela é construída por esse imbricamento, né, dessas estruturas individuais que vai formar o social.
não é? Esse social, como o Winnicott está dizendo, bom, ele é pautado, de certa forma, ele é legislado pelas pessoas ditas normais. Quer dizer que essas pessoas são melhores do que as outras? Não, mas quer dizer que elas estão melhor adaptadas ao ambiente, né? E elas estão menos apegadas a algumas fixações neuróticas. A questão aí tem alguém que não é neurótico? Bom, tem os psicóticos, enfim, mas a ideia quem é esse sujeito normal? Bom, ele é normal não porque a estrutura dele seja melhor do que a do outro, mas ele é dito normal simplesmente porque a sociedade o vê como normal, porque a maneira como aquela sociedade é legislada, não é? Eu digo legislada porque não são normas escritas, mas são normas pessoais ou interpessoais que são adequadamente manejadas por essas pessoas. Então, de certa forma, as pessoas elas ficam mais bem integradas ao todo. O que não quer dizer que essas pessoas sejam felizes, muito pelo contrário. Muitas vezes a pessoa justamente alienada ao social é aquela que não vê sentido algum na sua vida, porque ela perde toda a sua autenticidade, certo? Então, para a gente pensar uma ideia de saúde, a gente precisa dividir o que é a normalidade do que é a saúde. São coisas diferentes. O indivíduo normal é aquele que se adapta, não é, à sua esfera social, enquanto que o indivíduo saudável é aquele que mantém a sua autenticidade, ou seja, uma relação boa com o seu self, uma relação boa com os seus processos de criatividade, com a sua possibilidade de resolver problemas, com a sua reflexividade, né? Isso tudo entra no que o Winnicott vai considerar o indivíduo saudável, que é diferente do indivíduo normal, ok? Então vamos lá. Devemos acrescentar a essa lista a categoria mais incômoda de todas, que inclui muitas pessoas que se colocam em posições de autoridade e de responsabilidade, os paranoides, dominados por um sistema de pensamento. Esse sistema precisa ser constantemente demonstrado para explicar tudo o que existe. A alternativa para os indivíduos que se apresentam a esse tipo de doença é uma aguda confusão de ideias, um sentimento de caos, uma perda de toda previsibilidade. Existe um grau de sobreposição em que qualquer descrição de doença psiquiátrica. Não. Existe um grau de sobreposição em qualquer descrição de doença psiquiátrica. Ou seja, de sobreposição. Sempre tem um grau. Pois as pessoas não se encaixam perfeitamente em grupos de doenças. É isso que faz com que médicos e cirurgiões tenham tanta dificuldade em compreender a psiquiatria. Eles dizem: vocês têm a doença e nós temos ou teremos em 1 ou 2 anos a cura. Nenhum rótulo psiquiátrico corresponde exatamente ao caso, sobretudo os rótulos de normal ou saudável. Poderíamos observar a sociedade sobre o espectro da doença, como seus membros doentes chamam a atenção, e como a sociedade ganha novas cores por meio dos agrupamentos de doenças que se iniciam nos indivíduos. Ou, por outro lado, podemos examinar como as famílias Cadê? Cadê? sociais, Cadê? Vem aqui, filho. ou poderíamos examinar, por outro lado, podemos examinar como as famílias e as unidades sociais produzem indivíduos psiquiatricamente saudáveis, mas que foram distorcidos e incapacitados pela unidade social a que pertencem em algum momento específico. Escolhi não analisar a sociedade dessa maneira, preferindo observá-la a partir de sua saúde, ou seja, de seu crescimento ou do eterno rejuvenescimento que surge naturalmente da saúde de seus membros saudáveis em termos psiquiátricos. Digo isso embora saiba que, por vezes, a proporção dos membros não saudáveis em um grupo é tão grande que, mesmo somando toda a sua saúde, os elementos saudáveis não conseguem absorvê-los. Nesse caso, a própria unidade social se torna uma vítima psiquiátrica. Por essa razão,
pretendo observar a sociedade como se fosse composta de pessoas saudáveis. Ainda assim, veremos que ela tem problemas suficientes, mais que suficientes. É preciso destacar que não usei a palavra normal. Esse termo denota um pensamento simplista. Porém, acredito que existe algo que se pode chamar de saúde psiquiátrica, o que significa que é justificável estudar a sociedade, como os outros fizeram antes de mim, enxergando-a como representação coletiva do crescimento individual em busca da realização pessoal. O axioma é que, uma vez que não há sociedade, exceto como estrutura criada, mantida e constantemente reconstruída pelos indivíduos, não há realização pessoal sem sociedade, nem sociedade desligada dos processos de crescimento coletivo dos indivíduos que a compõem. Além disso, devemos aprender a deixar de procurar pelo cidadão global, contentando-nos em encontrar esporadicamente pessoas cuja unidade social se estende para além da versão local de sociedade, superando o nacionalismo e os limites das seitas religiosas. Na verdade, devemos aceitar o fato de que a saúde e a realização pessoal das pessoas psiquiatricamente saudáveis dependem da lealdade a uma área delimitada da sociedade, talvez o clube de boliche local. E por que não? Se procurarmos por Gilbert Murray em todos os lugares, só iremos nos frustrar. E aí vem a tese principal. Uma definição positiva de minha tese me leva de imediato às tremendas mudanças que ocorreram ao longo dos últimos 50 anos em relação à importância da maternagem suficientemente boa. Isso inclui os pais, mas estes, entretanto, esses devem, entretanto, permitir que eu utilize o termo maternal para descrever a atitude total em relação aos bebês e o seu cuidado. Preste atenção, gente. Olha, isso inclui os pais, tá? Só que, vamos dizer que para hoje, talvez a gente devesse realmente colocar os pais na jogada, né? Porque quando a gente fala maternal, querendo dizer pai e mãe, talvez discursivamente a gente esteja sobrecarregando aquelas pessoas que são de fato as mães e que não devem fazer tudo sozinho, porque o ambiente não é criado apenas pelas mães. Agora, eu devo explicar para vocês que essa ideia do Winnicott de chamar isso de maternal e essa coisa que ele está chamando de maternagem, que seria feito tanto pelo pai quanto pela mãe, bom, isso tem a ver com a ideia de que o pai, ele é o terceiro termo, ele é posterior. O pai seria aquele que se apresenta como um impedimento do bebê ao corpo, não é, da mãe, justamente. E então, na história da psicanálise, o pai, ele justamente é tratado como aquele castrador, não é? Então, mesmo que a gente pegue em termos mais estruturais, como por exemplo no Lacan, que vai chamar de o nome do pai, a gente está também fazendo essa diferenciação, porque o nome do pai, por que o nome do pai? Por que não chamar de outra coisa? Porque quando a gente fala o nome do pai, como aquele que leva para o mundo, leva para o simbólico, não é? Aquele que castra e então apresenta o mundo lá fora. Bom, esse seria o pai. Enquanto que a mãe seria desse ambiente inicial da maternagem, não é? Com o qual todos nós tomamos contato no princípio das nossas vidas. Bom, eu tenho a impressão que o uso desses termos mais atrapalha do que ajuda, não é? Tanto de maternagem, quanto de pai, quanto de o nome do pai. Bom, a gente deveria conseguir, estudando psicanálise, traduzir esses termos para coisas talvez um pouco mais úteis em termos conceituais. Porque, claro, não é o papai que castra e nem essa castração significa justamente o corte do pipi do menino, como fala lá no Freud, né? Não é isso, não é disso que a gente está falando. Mas por que que parece que é disso que a gente está falando? Bom, parece que é disso que a gente está falando, porque o tempo todo as figuras metafóricas usadas por todos esses autores tem a ver com isso, tem a ver com, são as mesmas, não é? Então, é a mãe, o pai, o filhinho, o pipi, o corte, a inveja do pênis, e todas essas coisas que a gente vai pensar, poxa, mas será que é por aí? Não tem maneiras melhores de descrever isso?
Por exemplo, é mais interessante a gente pensar em questões de poder, talvez. Então, quer dizer, o bebê, ele nasce em um mundo em que ele é muito pouco poderoso e ele vai, aos poucos, só que assim, ele é muito pouco poderoso, mas ele não sabe. No começo, então, ele acha que ele é onipotente, inclusive. Ele é todo poderoso. Só que aí ele vai se deparando com frustrações. Essas frustrações, que a gente poderia também chamar de castrações, faz então com que o bebê precise abrir mão de um quantum, não é? Do seu princípio do prazer, para dar uma volta através do princípio de realidade. Acontece que isso vai acontecer mais facilmente com alguns indivíduos e menos com outros. Mas a questão toda é: será que realmente seria útil para nós? A questão que eu estou trazendo aqui, né? Para nós tratarmos isso como maternagem, ou a castração feita pelo pai. Aí, às vezes, a castração é feita pela mãe, mas aí é o pai na mãe. Então, percebem que isso começa a ficar um pouco esquisito, porque para que então usar esses nomes? Né? Tem um motivo? Tem, é porque a história da psicanálise fez assim, foi uma opção metafórica. Mas é que para o nosso tempo, isso não só parece que pega um pouco mal, como também dificulta a nossa compreensão da teoria psicanalítica. Tá? Isso é uma impressão que eu tenho. Mas, claro, fiquem à vontade aí para me dizerem o que vocês acham. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre essa ideia das nomenclaturas ou o que vocês quiserem? Só concordo com você. Eu acho que é realmente muito ruim a forma como a gente. Não é ruim, né? É limitada pelo tempo deles, mas acho que a gente pode sim modificar algumas coisas. Uhum. E eu acho que a gente não precisa ter essa coisa de ficar repetindo as palavras sagradas dos mestres. Isso é uma grande bobagem. A gente não tem assim palavras sagradas, não é uma religião. O que a gente pode fazer aqui é recriar em nossos próprios termos, tá bem? Então, eu acho que essa que é a proposta, né, que a gente tem, enfim, no Instituto, mas também em tantos outros lugares. Vamos lá. O termo paternal surge necessariamente um pouco mais tarde que o maternal. Como pessoa do sexo masculino, o pai se torna gradativamente um fator significativo. Em seguida vem a família, cuja base é a união entre pais e mães ao compartilharem a responsabilidade pelo que criaram juntos e que chamamos de um novo ser humano, o bebê. Permitam-me tratar da provisão maternal. Sabemos que o modo como o bebê é segurado e manuseado é importante, e que também é importante saber quem é o responsável pelos cuidados com ele, se é a mãe ou outra pessoa. Em nossa teoria sobre os cuidados com a criança, a continuidade dos cuidados se tornou uma característica fundamental para o conceito de um ambiente facilitador. E percebemos que, por meio da continuidade da provisão ambiental, e somente por meio dela, o novo bebê dependente pode ter uma continuidade ao longo de sua vida, não um padrão de reação ao imprevisível e de recomeços constantes. Vermilner, 1934. Tá. Posso me referir aqui à obra de Bowlby, que, aliás, é interessantíssima, gente. Teoria do apego e tudo mais, para quem gostar. O livro, deixa eu ver. Não. Meu Deus. Está na minha casa. E eu ia mostrar para vocês aqui, mas eu achei que estava aqui. Não está, está em casa. Ainda derrubei minha luz aqui. Tá bom. Então, posso me referir aqui à obra de Bowlby. A reação da criança de 2 anos à perda da pessoa materna, mesmo que temporária, quando superior à capacidade do bebê de manter sua imagem viva, tornou-se um fato amplamente aceito, mesmo que ainda não tenha sido plenamente explorado. Porém, a ideia por trás disso se estende para todo o tema da continuidade dos cuidados e tem origem no início da vida pessoal do bebê. Ou seja, antes que este perceba objetivamente a totalidade da mãe como indivíduo. Outra característica nova.
Como psiquiatras de crianças, não nos preocupamos apenas com a saúde. Gostaria que o mesmo valesse para a psiquiatria em geral. Preocupamos-nos com a riqueza da felicidade que se constitui a partir da saúde e não se constitui em um estado de doença psiquiátrica, mesmo que os genes pudessem levar a criança à realização pessoal. Passamos a observar favelas e a pobreza em geral, não apenas com horror, mas com os olhos abertos para a possibilidade de que, para um bebê ou uma criança pequena, a família da favela possa ser mais segura e boa como ambiente facilitador do que uma família em uma linda casa onde não existe a opressão da vida comum. Além disso, devemos tratar das diferenças fundamentais entre os grupos sociais em relação aos costumes que adotam. Um bom exemplo é o uso do coeiro, em oposição à permissão dada ao bebê para explorar e se mover, como ocorre quase universalmente na sociedade britânica. Qual é a atitude local em relação à chupeta, ao hábito de chupar o dedo e aos exercícios autoeróticos em geral? Como as pessoas reagem às incontinências naturais dos primeiros anos de vida e sua relação com a continência, e assim por diante. A frase de Truby King ainda está em via de ser superada por adultos que tentam dar a seus bebês o direito de descobrir uma moralidade pessoal, e podemos ver isso numa reação à doutrinação que chega ao extremo da extrema permissividade. É possível que a diferença entre o cidadão branco dos Estados Unidos e seu compatriota negro não tenha tanto a ver com a cor da pele, mas com o aleitamento materno. É incalculável a inveja que a população branca, alimentada com mamadeira, sente em relação à população negra, que em sua maioria, creio, é amamentada no peito. É claro que ele é um grande defensor de se amamentar no peito, né, justamente porque ali ocorre, então, esse aspecto do holding, do handling, né, ou seja, essa questão do contato com a mãe, desse contato mais próximo com a mãe, que é muito importante. Enfim, devo destacar que me preocupo com a motivação inconsciente, que é um conceito pouco popular. Os dados de que preciso não podem ser coletados por meio do preenchimento de questionários. Computadores não podem ser programados para revelar as motivações inconscientes de indivíduos tratados como ratos de laboratório em uma pesquisa. É aqui que as pessoas que passaram anos fazendo psicanálise devem clamar pela sanidade contra a crença insana nos fenômenos superficiais que caracterizam a investigação computadorizada dos seres humanos. E eu acho que a gente está numa fase muito importante para falar isso, né? Porque, veja só, se a gente começa a estudar um pouco melhor as teorias psicológicas mesmo sobre o desenvolvimento ou sobre o comportamento, a gente percebe que, bom, existe uma maneira da gente, por exemplo, mapear como as pessoas se comportam online, como elas se comportam offline. A gente pode traduzir isso para dados científicos, escrever artigos, mas aí tem um certo problema, porque a gente está deixando de lado essa interioridade, ou essa faceta humana que é justamente a nossa vida inconsciente. Então, se a gente dá bola para essa ideia de que há inconsciente, todas essas pesquisas que são feitas em nível apenas comportamental são pesquisas que deixam a desejar em alguns pontos importantes, né? Alguns pontos importantes. Então, eu não vou ficar aqui destrinchando esse aspecto, né? Porque, bom, claro, eu não estou dizendo que as psicoterapias comportamentais não ajudam, não são boas. Pelo contrário, eu acho que em muitos casos elas são muito boas, são muito interessantes. O que eu quero dizer aqui é que, claro, nós somos partidários de um tipo de psicoterapia que tem muito a ver, não é, com a gente dar ouvido a coisas que são talvez mais profundas, mais estruturais, não é, mais fundantes da nossa subjetividade. Porque, vejam só,
se a gente está num mundo em que cada vez mais o nosso comportamento é determinado pelos algoritmos, veja, não quer dizer que não funciona, funciona muito bem. Se vocês forem estudar, por exemplo, lá essa ideia de marketing digital e aquelas coisas bem bobinhas, que dá até uma agonia de falar, mas que é aquele negócio de gatilhos mentais ou de coisas assim que você estuda para conseguir vender produtos e tal, e consegue vender? Consegue. Quem que é o grande auxiliar do marketing? Olha, a psicologia comportamental, não é? Porque a psicologia comportamental ela consegue entender como você funciona em termos comportamentais e como você reage. Você é um ratinho de laboratório, que então, de fato, consegue ser compreendido quanto ao seu comportamento pelas grandes indústrias, justamente porque elas aplicam padrões de comportamento, elas testam e elas são grandes laboratórios, não é, de entender como se dão os nossos funcionamentos. Isso pode ser usado para o bem, né? Isso pode ser usado, por exemplo, para tratar condições mentais, né? Condições comportamentais, mas, ao mesmo tempo, pode também ser usado, não é, para que a gente tenha uma vida completamente alienada. Então, qual que é o problema que a gente enfrentaria aqui com a questão de um comportamento que é totalmente mapeado? E vejam só, imaginem que os nossos celulares, eles têm GPS, esses GPS, eles percebem todos os lugares para onde a gente vai, eles sabem o que que a gente pesquisa, essas big techs sabem o que a gente se interessa, o que a gente compra, o que a gente fala, a maneira como nós falamos, o que que a gente clica, quanto tempo a gente leva para clicar, quantas vezes a gente já comprou tal coisa, e eles são capazes de nos oferecer aquilo que a gente quer no momento certo em que a gente vai comprar. Bom, o que que isso tira de nós? Tira de nós a espontaneidade. Ou seja, se a gente está dominado pelos algoritmos, que são, em última instância, uma esfera que organiza os nossos dados comportamentais, a gente cai em algumas armadilhas. Porque, por exemplo, quando a gente vai procurar um filme, ao invés de conversar com as pessoas e tentar buscar aquele filme que possa ser interessante, mas talvez vá ser uma furada, não, a gente provavelmente vai receber uma boa indicação, boa no sentido de que a gente vai de fato ter um entretenimento ali, mas a gente não vai entrar em contato com o novo. Em última instância, a gente não vai entrar em contato com o outro, que é, por exemplo, aquele filme ruim, mas que no fundo o filme não era ruim. Ruim era um momento em que eu encontrei que eu não estava preparado para ele, mas tem gostos que são adquiridos. Então, eu cresço na medida em que eu aumento a minha possibilidade de afetar e de ser afetado. Então, por exemplo, quando eu entro num filme que não era a minha praia, mas de repente, com o tempo, ele começa a passar a ser a minha praia, isso é algo ótimo. Agora, isso, se você for pelos dados do comportamento e do mercado, qual que é a grande questão aí? Que bom, você vai encontrar um filme, o algoritmo vai entender de que filme que você gosta, vai te mandar outros parecidos e vai te colocar numa bolha, não é? Então, a gente vive esse problema das bolhas no mundo de hoje, em que, por exemplo, as informações que chegam até nós, mesmo as informações jornalísticas, elas chegam para o nosso gosto, ou seja, quais são as informações jornalísticas que a gente gosta de receber e qual é o viés político que essas informações têm e quais são as coisas que a gente gosta de ouvir, por exemplo, eu quero que fale mal do meu adversário político. Ótimo. E aí a gente, de fato, simplifica um pouco a vida, não é? E tem, enfim, uma certa superficialidade na maneira como a gente se comunica. Bom, isso é muito importante, é uma questão fundamental do nosso tempo, não é? Então, eu diria a vocês que façam uma reflexão sobre essa ideia do comportamento e de como o marketing, sobretudo o marketing digital, porque é muito fácil você mapear o comportamento digital de alguém, porque você tem trackers para todo que é tipo de funcionamento digital, e eu não preciso nem explicar para vocês que se vocês clicam e fazem uma procura, eu queria viajar para João Pessoa, ótimo, você vai começar a receber propagandas de João Pessoa, naturalmente, porque todas as pessoas que fazem propaganda percebem, bom, eu quero enviar essas propagandas para pessoas que procuram coisas para João Pessoa. Tá bem, mas aí vocês concordam comigo que talvez cheguem poucas oportunidades de fazer outras coisas que não sejam viajar para João Pessoa, tipo
Por exemplo, não chegam propagandas assim do tipo, olha, é, ao invés de viajar para João Pessoa, você já pensou em conhecer um restaurante novo que tem na sua cidade ou fazer uma coisa? Não, porque a gente é modulado, né? E o nosso comportamento pode de fato ser modulado, isso funciona. Mas o que que tem de profundo nisso? Nada. Tem o nosso comportamento. Tem, assim, apenas aquilo que a gente externaliza, aquilo que a gente passa ao ato. E o que que tem de inconsciente nisso? Sei. Eu acho que aí fica difícil, porque a gente realmente não tem como fazer uma pesquisa quantitativa sobre o inconsciente. E já que a gente não tem, o inconsciente, ele basicamente é desprezado pelo Martin, logo a psicanálise, de certa forma, passa a ser assim um incômodo para o capitalismo, porque as pessoas que quanto mais análise fazem, menos capitalistas tendem a ser, não é? E então, esse nosso ramo do conhecimento acaba sendo, de certa forma, apropriado, não é? Talvez pela psicologia, como uma abordagem da psicologia, o que é até uma coisa curiosa, um pouco absurda, porque os próprios psicólogos não podiam exercer a psicanálise até pouquíssimas décadas atrás, que você tinha que ser médico psiquiatra, o que também era uma bobagem, porque o Freud sempre falou que não era para ser assim, né? Entretanto, a gente tem a maior parte assim das grandes instituições de psicanálise que valorizam que você seja médico psiquiatra ou psicólogo. E aí a gente não precisa nem citar os nomes, porque você já sabe, né, quantas que funcionam dessa maneira, né? Sobretudo aquelas ligadas à principal instituição de psicanálise do mundo, que é a IPA, né? Então, há aí uma questão bastante importante para a gente levar em consideração. Bom, feita essa digressão, vamos continuar aqui a nossa leitura. Mais confusão. Outra fonte de confusão é a suposição simplista de que, se mães e pais criarem bem seus filhos, eles causarão menos problemas. Longe disso. Essa é a ideia muito próxima do meu tema principal, uma vez que desejo mostrar que, quando analisamos a adolescência, quando os sucessos e os fracassos do cuidado com o bebê e com a criança vêm à tona, alguns dos problemas de hoje estão ligados aos elementos positivos da educação moderna e das atitudes modernas em relação aos direitos do indivíduo. Se você fizer todo o possível para promover o crescimento pessoal de seus filhos, deverá ser capaz de lidar com os resultados mais surpreendentes. Então, aquela ideia dos pais, né, falando onde foi que eu errei, é uma ideia tola, né? Então, vamos lá. Caso consigam se encontrar na vida, eles não se contentarão com qualquer coisa menos que a totalidade de si mesmos, o que inclui a própria agressividade e elementos destrutivos, assim como elementos que podem ser considerados amáveis. Você terá que sobreviver a essa longa rixa. Então, o que a gente espera? A gente espera que os adolescentes, eles de fato possam ser problemáticos. Porque o adolescente que aceita aquilo que os pais falam e ele se torna assim o cordeirinho, não é? Poxa, isso é um grande problema, porque então ele não está fazendo isso que o Winnicott está chamando aqui, que não aceitar qualquer coisa menos do que a totalidade de si mesmos. E para fazer isso, eles precisam ser agressivos com o mundo dos pais. Claro, porque é o mundo que eles precisam deixar, eles precisam matar o mundo dos pais para que eles possam construir outro no lugar. Muitas vezes, quando eles vão construir, eles constroem até um mundo muito parecido, né? Mas não importa, eles precisaram destruir aqueles para construir em seus próprios termos. A gente não fala isso, inclusive, aqui na nossa ideia de transmissão em psicanálise, né? Não é essa ideia de você precisa destruir os pais para daí construí-los com seus termos. Ou seja, enquanto a gente está aprendendo, enquanto a gente está se desenvolvendo, seja entrando, né, numa profissão nova, num aprendendo um ofício, ou a gente precisa destruir para poder construir nos nossos próprios termos. Ou seja, a pulsão de morte parece que então, embora não seja aqui abordada pelo Winnicott, porque ele não usa esse termo, não gosta desse termo, mas a destrutividade, ela é muito importante, a agressividade é muito importante, tá bom? Então, com alguns filhos, você terá sorte se os seus cuidados permitirem rapidamente que eles usem símbolos, brinquem, sonhem, sejam criativos de maneiras satisfatórias, mas mesmo assim, a caminhada até esse ponto pode ser difícil. De todo modo, você cometerá erros, e esses erros serão vistos e sentidos como algo desastroso, e seus filhos se esforçarão
para que você se sinta responsável pelos reveses, mesmo que você não tenha essa responsabilidade. Seus filhos simplesmente dirão: eu não pedi para nascer. Né? Eu gosto muito de um meme que tem ali como é que é? Eu não lembro o nome do ator, mas ele é muito legal. Ele é aquele cara que, assim, eu acho que ele tem uns 45 anos, e aí ele fica, então, né, morando na casa dos pais, e aí ele começa a falar, assim, coisas do tipo, olha, eu decidi que vocês devem ir embora de casa, né? Eu tô aqui, eu tô me incomodando com vocês. Pô, mas embora de casa, mas é a nossa casa, você que mora aqui até os 45 anos. Daí ele começa a falar, que vida de bosta, eu não pedi para nascer, né? Então, o que que essa brincadeira, né? Esse sketch está querendo dizer? Bom, está dizendo que as pessoas cada vez mais são adolescentes até mais tempo, né? Ou seja, são adolescentes cada vez mais velhos, não é? E aí, essa coisa de eu não pedir para nascer, não é? Que faz parte de música, faz parte de uma série de coisas. Bom, é o argumento é, dos adolescentes, né? E dizem assim, olha, por que que você quer que eu faça as coisas desse jeito? Não é? Eu quero me revoltar contra isso, eu quero construir as coisas de outra forma, mas é claro, o que que acontece então? Os pais não deixam. Os pais também têm que resistir aos adolescentes. Ah, você quer então ir para essa festa que você não pode ir? Bom, você não pode ir. Vai ter que encontrar outra forma de se divertir, né, e tal. Bom, mas aí o adolescente se irrita e vai para o quarto e fica trancado vários dias, e os pais muitas vezes se sentem culpados. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a gente vive na era dos pais culpados. E eu acho que são culpados, assim, por coisas errôneas, né? Porque, veja, às vezes os pais estão trabalhando muito. Poxa, mas eles estão trabalhando muito por quê? Porque eles precisam trabalhar muito, né? Enfim, o regime capitalista existe que também que eles estejam trabalhando muito e tudo mais. E às vezes dá a impressão que o filho, o adolescente, né, o alecrim dourado, precisa que você esteja ali à disposição deles o tempo todo para fazer as coisas. Só que se você fica à disposição deles, eles também odeiam, porque eles querem mais é cuidar sozinhos das suas vidas. Ou seja, não há resolução. Então, eu acho que essa ideia, né, a gente precisa cuidar muito com essa questão do superego dos pais, né? Porque o superego dos pais é muito cruel, né? Sobretudo no nosso tempo, que a gente fala, ó, tem uma normatividade enorme no nosso tempo. Percebam, uma coisa que eu gosto de fazer uma crítica, assim, é pensar que eu fico pensando que mesmo as pessoas mais progressistas, eu me identifico com as pessoas progressistas, né? Com, assim, com a esquerda, política, sobretudo, enfim. O que eu acho é, mesmo na esquerda, ou talvez até sobretudo na esquerda, o que a gente vem encontrando é uma ideia de uma normatividade crescente que tem sua importância, mas ao mesmo tempo, se ela ultrapassa alguns limites, ela fica absurdamente conservadora, percebe? Então, assim, aquilo que você não pode falar, né, tem muita coisa que não pode ser dita, porque é quase que um pecado. Antigamente, né, as pessoas falavam, você não pode falar palavrão. Mas palavrão parece que tudo bem. Hoje em dia a gente fala palavrão na aula, não sei o quê, não tem, mas você não pode usar termos que são termos sensíveis. E quais são esses? São muitos, porque daí é, é, cada grupo, né, minoritário também vai fazer uma lista de termos, vai tentar impor através de uma luta política, mas vai fazer então com que existam normas sobre o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Bom, de certa forma, aquilo que não pode ser dito, o que acontece na psicanálise? Precisa ser recalcado. Mas o que a gente sabe que acontece com o que é recalcado? Volta em forma de um sintoma. Então, a questão toda é pensar, embora sejamos, em maioria aqui, né? Eu imagino que a maioria dos que estão aqui devem ser pessoas também têm um pensamento mais progressista, são pessoas talvez de esquerda, não sei, não conheço as opiniões políticas de vocês, mas pensem como a esquerda precisa talvez repensar essa ideia da sua normatividade exagerada, porque isso também afasta as pessoas. Porque, de certa forma, elas vão se sentir como aqueles pais que nunca estão certos. Eles sempre estão falando coisas erradas, sempre coisas péssimas. Entende por que que eu estou dizendo essa questão da normatividade? Percebam que o oposto disso, que são os fascistas, que são os da extrema direita, o que que acontece? Eles podem falar o que eles quiserem. E eu não estou dizendo que isso é bom, mas o que eu estou dizendo é que aquilo que se fala no ambiente da extrema direita, aquilo dá vazão
aos gozos que eles têm, naquelas maluquices, aquelas coisas horrorosas. E, bom, isso captura muita gente. Entende? Captura muita gente que fala, poxa, por que que aqui eu não posso falar e aqui eu posso? Parece que aqui é mais livre. Só que isso também é um engano, não é? Quando a gente fala, eles podem falar aquilo que eles quiserem, não é bem assim. Eles não podem falar, por exemplo, que alguma coisa de esquerda é interessante. Não pode, porque dentro do fascismo, se você falar uma coisa dessa, você também é expulso do seu grupo. Mas não é muito diferente num grupo de esquerda, porque se você falar alguma coisa que não é bem aceita, você também é, como a gente diz, cancelado. Então, a lógica da normatividade é também uma lógica de cancelamento que a gente busca tentar entender, inclusive por vias da psicanálise, através da ideia de recalque. O cancelado é recalcado e volta através de sintomas sociais, ok? Então vamos, continuemos. Então, sua recompensa, tá, os filhos disseram que então não pedir para nascer, ok. Sua recompensa é a riqueza que pode aparecer gradualmente no crescimento pessoal de seus filhos. E se você for bem-sucedido, esteja preparado para sentir inveja dos seus filhos que tiverem oportunidades de desenvolvimento pessoal melhores que as suas. Você se sentirá recompensado se um dia sua filha lhe pedir que cuide dos filhos dela, indicando assim que ela acredita que você seja capaz de fazer isso de uma maneira satisfatória. Ou se seu filho quiser ser como você, de alguma maneira, ou se apaixonar por uma moça por quem você também teria se interessado se fosse jovem. As recompensas surgem indiretamente, e é óbvio que você sabe que ninguém lhe será grato. Eu acho que essa ideia é muito importante, né? Eu não sei de onde os pais tiraram que os filhos vão ser gratos. Eles não vão ser, né? A gente vai ter que se contentar com esses ganhos marginais, que são ganhos que muitas vezes, quando está bem resolvido, a gente gosta, né? Que é ver os nossos filhos felizes, se desenvolvendo e talvez podendo criar laços conosco, novos laços, né? Laços entre adultos, porque aí já não é mais o seu filho sendo criancinha, o seu filho sendo adulto, e vocês, como dois iguais, podendo então compartilhar coisas interessantes da vida. Né? Então, eu acho que isso é o que a gente pode esperar dos nossos filhos. Agora, esperar gratidão, eu acho que talvez seja um pouco demais. E eu me arrisco a dizer que quando eu ouço falar assim, eu sou muito grato aos meus pais, porque pororó, popopó, no consultório, eu já vejo, bom, aí tem uma questão complicada. Tem uma questão complicada. Mesmo. Porque vocês já viram algum paciente que vem falar que eles são gratos pelos pais e você acha que aquela gratidão parece saudável? Não parece saudável. Porque a gratidão, quando ela é dita num consultório de psicanálise, em geral, está ligada a um tema de dívida, de dever, não é? Então, quando essa gratidão aparece numa forma de um dever, ou seja, eu preciso abandonar a minha opção sexual, porque eu tenho uma dívida com os meus pais, então eu vou fazer aquilo que eles queriam, sabe? A gente escuta esse tipo de coisa. Então, quer dizer, será que essa gratidão realmente é algo desejável? Não sei. Vamos lá. Morte e assassinato no processo adolescente. Passo agora ao exame desses temas e de como eles afetam o papel dos pais durante a puberdade dos filhos ou em meio aos sofrimentos da adolescência. Embora muita coisa seja publicada a respeito dos problemas individuais e sociais que aparecem na última década, sempre que os adolescentes têm a liberdade de se expressar, pode haver espaço para comentários pessoais sobre o conteúdo da fantasia adolescente. Durante o período de crescimento adolescente, meninos e meninas saem desajeitada e desordenadamente da infância, afastando-se da dependência, tateando em busca do status adulto. O crescimento não é apenas uma tendência hereditária, mas um entrelaçamento extremamente complexo com um ambiente facilitador. Se a família ainda estiver por perto para ser usada, ela será usada de maneira intensa. Se a família já não estiver disponível para ser usada ou para ser dispensada, uso negativo, pequenas unidades sociais precisam ser estabelecidas para conter o processo de crescimento do adolescente. Surgem na puberdade os mesmos problemas presentes nos estágios iniciais, quando esses mesmos indivíduos eram crianças pequenas ou bebês relativamente inofensivos. Vale destacar que, ainda que você tenha feito tudo de maneira correta nos estágios iniciais,
e continue se saindo bem, não é possível contar com a paz e a tranquilidade. Na realidade, você pode esperar por problemas. Alguns deles são inerentes a esses estágios tardios. Bom, quem já teve filhos de 11, 12 anos sabe muito bem do que a gente está falando aqui, não é isso? Espero que não seja só eu. Então, vale a pena comparar as ideias adolescentes com as da infância. Se na fantasia do crescimento inicial está contida a morte, na adolescência está contido o assassinato. Mesmo quando o crescimento ocorre sem grandes crises no período da puberdade, é preciso lidar com os graves problemas do manejo, já que crescer significa assumir o lugar dos pais. E eu vou falar para vocês, não tem uma coisa mais terrível para muitas espécies de psiquismo que é eu vou precisar assumir o lugar dos pais, porque aí a coisa aperta. E aí o adolescente vira e pensa, mas que coisa horrorosa. Então quer dizer que agora, ao invés de ser cuidado, não é? E poder sair, me rebelar e me vestir de vez, eu vou ter que trabalhar e eu vou ter que fazer as coisas como os meus pais. E aí, quem é que vai cuidar de mim? Porque não é isso, gente. A gente se torna adulto e no final das contas a gente fala, tá, mas ninguém vai cuidar da gente? Terrível. Mesmo que a gente esteja muito bem, né, psiquicamente, fala, poxa, mas aí, de certa forma, é uma pena, né? Que seria legalzinho, né? Se tivesse alguém para cuidar da gente. Não, não seria, seria horrível, mas a gente tem essa tendência a achar que seria gostoso se tivesse alguém para cuidar da gente, né? Por exemplo, pacientes que falam, nossa, olha, a minha questão é que é como se eu estivesse correndo com o meu pai, mas eu quisesse que ele continuasse correndo na minha frente, porque se, por exemplo, se eu ultrapasso esse meu pai, então agora eu que vou ter que correr na frente tem um problema. Então agora eu vou ter que saber o caminho. Sei lá qual é o caminho. Vocês sabem qual é o caminho? Eu não sei. Então, você vai ter que inventar o caminho. E ter que inventar o caminho é terrível. É terrível para os adolescentes, mas é terrível para nós também. Só que a gente já se acostumou, mais ou menos, né? Se acostumou, a gente vai construindo. Às vezes a gente quer chorar e gritar pela mãe, não adianta muito, não é isso? Então, gente, eu acho que a gente precisa não se cobrar tanto, não é? Porque a gente está justamente assumindo uma posição que é uma posição sempre muito difícil, a posição da maturidade. E eu acho que talvez se os nossos filhos, em algum momento, assumirem essa posição da maturidade que é deixa que eu vou na frente nesse meu caminho aqui. Eu não sei se vai dar certo, mas se não der, eu assumo a consequência. Deixa comigo. Poxa, eu acho que isso é uma boa fala. É uma fala de quem está justamente assumindo assim, o controle do seu próprio caminho. Poxa, isso parece uma fala madura, né? Então eu acho que a maturidade é essa coisa que faz com que você se jogue no mundo de uma forma que se você se der mal, você vai se dar mal, não vai ter quem vai te salvar, porque ninguém vai te salvar, você também não vai salvar os outros, e os seus pais não têm a menor potência para poder te salvar disso, mas ao mesmo tempo são as tuas escolhas. E eu acho que a gente deve se alegrar, mesmo quando a gente se dá mal com alguma coisa, porque foi uma coisa que foi um caminho que nós resolvemos trilhar, né? Muitas vezes a gente não tem essa facilidade, né? Essa coisa boa de poder escolher um caminho para trilhar. Mas mesmo assim, né? Eu gosto de pensar naquela frase do Guimarães Rosa, que fala mais ou menos uma coisa do tipo que a liberdade é como um caminhozinho que a gente faz no meio das grades de grandes prisões, né? Então, são nossos caminhozinhos aí pelo mundo e que a gente deveria ser capaz de assumir, de sustentar, não é? Com a nossa, com o nosso brio, não é isso? Então, isso realmente acontece, não é? Isso que esse problema do manejo, que significa assumir o lugar dos pais, que os adolescentes têm um pavor. Eles podem até dizer assim, não, eu odeio ser adulto, porque ser adulto deve ser muito chato. Aí você fala, não, mas então o que que não é muito chato na vida adolescente? Ficar no seu quarto trancado o dia inteiro é divertido? Não. Mas o que que tem de ruim na vida adulta? Não sabe explicar. Aí, bom, dão uns exemplos do tipo, eu acho que eu vou ter que ficar sendo muito responsável pelas coisas. Vai, qual é o problema? Ser responsável pelas coisas é difícil, né?
Então, eu acho que é essa coisa que talvez pais culpados demais não favorecem. Porque ao invés de serem pais suficientemente bons, que fazem com que esse indivíduo, desde criancinha, possa se frustrar e aprender a lidar com a sua própria frustração, bom, pais culpados não fazem isso. O que que os pais culpados fazem? Eles resolvem todos os problemas para as crianças. Eles sabem as datas das provas dos seus filhinhos bebês de 17 anos. E aí eles fazem todas as coisas, estudam juntos, não deixa a criança fazer a tarefa sozinha. Uai, mas aí o que que você quer? Você quer que ele vá lá fazer o próprio caminho dele? Ou você quer viver através da vida dele? Porque uma das coisas mais comuns, como até o Winnicott notou nesse mesmo texto aqui, como vocês viram, é a ideia de os pais quererem viver através da vida dos seus próprios filhos. Por quê? Porque isso é comum. A gente vê os filhos sendo jovens e a gente já sabe algumas respostas que eles estão procurando. Mas é que não adianta, gente. Vocês já tentaram dar uma resposta para um adolescente? Você fala para ele, olha, eu acho que você devia fazer isso. Aí pronto, só porque você falou, aí já não é, não serve, né? E mesmo que aquilo faça sentido para o adolescente, ele não quer aquela resposta, ele quer descobrir a dele. Então o que você pode fazer é estar ali do lado, não é? Estar ali do lado e falar, olha, estou aqui. Mas, veja bem, você precisa assumir algumas responsabilidades. Por exemplo, você tem 5 anos, a sua tarefa veio, você precisa copiar esse desenho na página do lado. Talvez seja interessante você copiar o desenho da página do lado. Ah, mamãe, mas vai ficar ruim, porque meus colegas, todos as mães fazem. Ah, bom, problema das mães, mas acho que você deveria fazer do teu jeito. Faça do teu jeito, né? E eu acho que é isso que a gente pode oferecer de mais saudável às nossas crianças, tá? E aos nossos adolescentes. Mas, enfim, né? Cada um age aí de acordo com as suas possibilidades, né? Das suas culpas e tudo mais. Vamos lá. Então, na fantasia inconsciente, crescer é um ato inerentemente agressivo, né? Crescer é agressivo, ou seja, se eu cresço, eu estou sendo agressivo. E a criança agora não tem mais o tamanho de uma criança. Creio que seja relevante e útil observar o jogo. Eu sou o rei do castelo. Essa brincadeira pertence ao elemento masculino de meninos e meninas. O tema também pode ser anunciado em termos do elemento feminino em meninos e meninas, mas não há espaço para aqui, não, para isso aqui. Trata-se de um jogo do início do período de latência e, na puberdade, ele se transforma em uma situação de vida. Tá bom? Então, gente, Eu Sou o Rei do Castelo, a gente fala então na semana que vem, ok? Então vamos ver quanto que a gente está aqui de- faltando, a gente vai ter mais uma ou dois encontros, porque a gente já está meio que chegando perto do final. Eu acho que são mais duas, que aqui já está no resumo e aqui é o apêndice. Então, vamos ver. Depois também, vamos lá, vamos indo, né? Com certeza até o final do ano teremos terminado. E aí vamos colocar alguma outra coisa no lugar. Beleza, gente? Um abração para vocês, obrigado aí pela presença. Obrigada, Vamos em Eduardo. Obrigada, professora. Gratidão. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde.